Mais um dia de Você Pode, o lugar onde você pode tudo. Hoje nós vamos abordar um tema crucial e sensível, a violência contra as mulheres. Nesse episódio, traremos especialistas para discutir estratégias de prevenção e oferecemos apoio àqueles que enfrentam essa realidade. Queremos criar um espaço seguro para compartilhar experiências, promover a conscientização e buscar soluções. Juntos, vamos nos unir na luta contra a violência. Este é o Você Pode, onde suas histórias importam e onde buscamos construir um futuro mais justo e seguro para todas as mulheres. Mas antes de iniciarmos, vamos para um breve intervalo. E antes de começarmos o nosso papo de hoje, eu trouxe algumas informações essenciais para você aí de casa sobre a violência contra a mulher. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, o Acre ocupou a segunda posição em ranking nacional de feminicídio, empatado com os estados de Rondônia e Tocantins. Os números representam um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. E a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência. E hoje estou aqui com a Priscila Siqueira, capitã da Polícia Militar e comandante da Patrulha da Maria da Penha. Priscila, muito obrigada pela companhia de hoje e com esses dados nós podemos iniciar. Primeiro de tudo, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória e qual a importância de assumir um cargo tão importante dentro da Polícia Militar. É um prazer estar aqui com você, Pamela, falar toda a sua audiência e partilhar um pouco da nossa história e vivência. Infelizmente, acabamos de ouvir números estarrecedores, da realidade da violência doméstica no nosso estado em específico, mas a minha trajetória nessa missão começou bem antes, Eu já sou policial militar há quase 15 anos e tive o privilégio de ser convidada para essa missão, inicialmente como subcomandante da coordenadoria da Patrulha Maria da Penha e há um ano e um pouquinho no comando de fato da equipe da Polícia Militar especializada no combate, na prevenção, na atenção, fiscalização de medidas protetivas de urgência, que são mecanismos que protegem as mulheres no nosso estado. Então é com muita honra, com muita satisfação que a gente assumiu e desempenha esse trabalho tão importante para a nossa sociedade. E qual a responsabilidade, Priscila? Me conta qual o peso de assumir esse cargo tão importante? É um peso muito grande porque nós lidamos com vidas, Evitamos e buscamos evitar sofrimentos e mortes, não por acidentes, não por doenças, mas uma morte que vem daquele ente querido, daquela pessoa em que a mulher um dia teve uma relação de afeto com ela, às vezes é o pai dos filhos dela ou um ex-marido, então é muito complicado e desafiador ao mesmo tempo combater esse tipo de crime, porque envolve essas peculiaridades das relações humanas. Perfeito. E Priscila, para informar quem aí de casa que está nos assistindo, quais são as formas mais comuns de violência doméstica? Antes de falar as principais formas de violência doméstica, eu preciso dizer que a Lei 11.340, que é a conhecida Lei Maria da Penha, vai fazer 18 anos agora, dia 7 de agosto, que é o dia do meu aniversário também, coincidentemente. E ela trouxe, dentre outras coisas, uma classificação. Primeiro, ela trouxe o conceito do que seja violência doméstica, que é aquela violência baseada no gênero, aquele sofrimento, quer seja pela ação ou pela omissão, que vai causar um sofrimento no outro na mulher em relação ao gênero dela. E aí ela trouxe, dentre outras coisas, as formas de violência.
A violência física, que é aquela mais conhecida, que são empurrões, chutes, aquela que atinge a integridade física da pessoa, muitas vezes podendo culminar no feminicídio. Violência moral, que são os xingamentos, palavras de calão, aqueles crimes conhecidos como os crimes contra a honra da pessoa, que é a calúnia, a injúria, a difamação, é um tipo de violência, a violência moral. A violência psicológica, que são aquelas humilhações que têm o fito de abalar a autoestima, produzir um abalo emocional na pessoa. Inclusive, recentemente, o nosso ordenamento penal incluiu como o crime de violência psicológica um crime específico, porque já tinha essa conceituação do que era crime, do que era violência psicológica, mas não tinha um tipo penal específico. E agora nós temos o tipo penal específico de produzir esse abalo, que chama-se a violência psicológica. Tem-se também a violência sexual, muito presente nos matrimônios, que é toda vez que a mulher não quer ter uma relação sexual e mesmo assim o parceiro insiste e faz. Essa violência também é percebida quanto aos direitos reprodutivos da mulher. Muitas vezes a mulher não quer engravidar naquele período da vida e o parceiro mesmo assim a força a conceber. Ou o contrário, ela deseja sim ser mãe, deseja sim reproduzir e o parceiro cercia esse desejo dela. E tem-se também a violência patrimonial, quando há quebra de objetos, rasga documentos, todo aquele rol de crimes de dano estão classificados nessa violência patrimonial. Então nós podemos ver que a violência contra a mulher ela é diversa, né? Ela assume muitas formas, ela é multifacetada. E aí mais um desafio grande para a gente conscientizar as pessoas, porque muitas vezes a mulher e o inconsciente coletivo acreditam que violência é tão somente a física, né? Ah, não, e muitas vezes a física é entendida como menos. Não, ele só me empurrava, nunca me bateu. Opa, só lhe empurrava? Isso aí já é uma violência física. Então, nós devemos ampliar o nosso olhar e entender que violência é todo esse sofrimento e de várias formas, de várias esferas, e assim a gente pode combater e evitar que ele se agrave e perdure aí na nossa sociedade. E é perfeito, Priscila, nós trazermos essa conscientização para a população, para quem está nos assistindo, porque muitas vezes a mulher, ela acredita que a violência só parte dali do físico, sendo que existem vários tipos de violência. E muitas vezes as pessoas próximas da gente, as mulheres próximas, passam por essa situação de violência e nós não sabemos identificar. E eu gostaria de saber de você, quais são os sinais de que alguém pode estar sofrendo violência doméstica? Os sinais são bem nítidos, muitas vezes nós que ignoramos, né? Mas aquela sua amiga, aquela sua vizinha que constantemente aparece com manchas no corpo, volta e meia falta trabalho, né? O absenteísmo é uma desses sinais, a baixa produtividade, a própria violência psicológica que não deixa marcas físicas no corpo, mas aquela retração, uma pessoa que no seu natural é mais expansiva, é mais extrovertida e de repente ela está ali mais retraída, mais reclusa, são sinais de que a mulher pode estar num sofrimento psicológico, são sinais de que ela pode estar num relacionamento abusivo, né? E mais importante do que identificar, de que perceber isso, é oferecer uma ajuda verdadeiramente interessada na situação dela, sem julgamentos, oferecendo para ela caminhos de ela romper com essa situação de sofrimento que ela pode estar inserida. Quando a gente fala de psicológico, ali afeta tudo, né? Afeta tudo. E como que a violência doméstica ela pode afetar principalmente a saúde mental e física da vítima? No que se refere à saúde física, a gente sabe que as lesões elas têm um gradiente, né? Elas são progressivas. Muitas vezes um murro vai causar ali um edema, né? Uma deformação na face, por exemplo, mas ela pode ser agravada por uma lesão corporal mais grave, que é a fratura de algum membro, uma incapacitação para exercer determinada manobra. Muitas vezes isso, mais grave ainda, pode retirar a mulher de suas atividades por mais de 30 dias, são as consequências visíveis, né? E a última consequência da violência física
é a irreversível, que é o feminicídio. Essa nós não temos mais o que fazer, é lidar com as consequências após isso. Então são as consequências da violência física. Quanto à violência psicológica, ela também tem um gradiente, né? Começa ali nas ofensas morais que já machucam muito, essas palavras vão produzir ali naquela mulher um sofrimento interno, às vezes até uma descredibilidade dela para consigo mesmo, vai abalar a autoestima, vai abalar muitas vezes a autoconfiança dessa mulher, e o perigo é se essa mulher acreditar de fato nessas ofensas que recebe do parceiro e entrar num adoecimento psicológico que muitas vezes vai causar consequências também irreversíveis, né? A gente sabe de todos os transtornos de depressão, de ansiedade que uma mulher dessa passa por estar inserida em um ambiente hostil em que constantemente o seu psicológico é abalado, é afetado com esses sofrimentos, muitas vezes desenvolvendo traumas e transtornos aí para uma vida inteira de terapia e tratamento, na melhor das hipóteses, né? Se ela se deparar e quiser resolver mesmo essa questão já psicológica, ela vai ter que lidar mesmo com esses traumas todos decorrentes dessa relação abusiva. Perfeito, Priscila. E puxando o seu gancho que você falou que o feminicídio é a única coisa que vocês não podem ajudar porque ele já aconteceu de fato, né? Nós vimos recentemente nas notícias 2 casos muito fortes de feminicídio aqui no nosso estado, e eu gostaria de saber quais são as barreiras que impedem as vítimas de denunciar a violência doméstica, porque muitas vezes chega nessa parte do feminicídio porque às vezes a pessoa ela acredita que a violência não é grave ou então porque não consegue se autoajudar. Verdade, né? Realmente a gente, com pesar que a gente vem falar desses casos recentes no nosso estado, mas como você disse, o feminicídio é o último estágio. Essas mulheres estavam sofrendo outras formas de violência certamente antes de culminar no feminicídio. Por quê? Quais são os fatores que deixam ela numa situação desconfortável? Quem está de fora diz assim, como é que pode, né, a pessoa viver e perdurar tanto tempo numa relação ruim, porque a nossa sociedade é construída com construtos, né, com entendimentos de que há coisas toleráveis dentro de uma relação. As nossas mães, as nossas avós naturalizaram muito, né, essa questão. Ele fala assim porque ele está estressado, ele age assim porque ele é homem, trabalhou demais. Então, uma série de fatores psicológicos, culturais, induzem que a mulher faça a vista grossa e permaneça nessa relação ruim. Outras bases para isso são os construtos religiosos que a mulher tem, né? Não vou terminar o meu casamento porque eu quero ser uma mulher sábia, né? A mulher sábia, eu ouvi de alguém muito importante que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, então eu não quero ser uma tola, eu vou permanecer nesse casamento. Por outro lado, tem as que olham assim, não, eu vou terminar de criar os meus filhos com os pais deles, né? Com o pai deles, eu não vou deixar, eu vou permanecer nessa relação até que os meus filhos estejam formados. Ou ainda ela tem uma dependência psicológica que nem ela mesma entende o porquê ela permanece naquela relação. Muitas vezes ela não tem a dependência financeira, muitas vezes é a dependência financeira, mas muitas vezes ela não tem a dependência financeira, ela tem um viés emocional ali naquela relação e simplesmente fica inerte, e o pior acontece porque ela não conseguiu se desvencilhar de todas essas amarras que a mantinha nessa relação. Priscila, é importante você ter falado justamente ali sobre as mães, as avós, que muitas vezes têm um pensamento enraizado e passa para os outros filhos. E mediante a isso, a gente também tem uma cultura, muitas vezes religiosa, como você mesmo falou. Às vezes a mulher não quer se desprender ali do homem porque quer ser uma mulher sábia, não quer destruir o casamento e às vezes chega no último estágio, né? E mediante a isso, principalmente dessa cultura, falando de mães e avós, tem muitos ditados populares enraizados no nosso estado, né? Então gostaria de saber de você, quais são esses ditados populares que precisam ser rebatidos e que reforçam o comportamento violento?
Ô Pamela, eu posso trazer dois em específico, que é muito difundido, mas antes de trazê-los, eu preciso dizer que violência não deve ser entendido como um traço da nossa cultura. Muito embora a gente saiba que tenha raízes lá nos nossos antepassados, até pela dinâmica social, e eu digo antepassados antes mesmo da nossa sociedade aqui ocidental como nós conhecemos, né? Papéis de homem e mulher. O homem, desde lá das eras mais antigas, né? Desde lá da época das cavernas, ele foi educado, e a necessidade do momento propiciava que ele fosse criado para o mundo, né? Para desbravar, para trazer ali o alimento, a provisão para aquela caverna ali, e a mulher mais introspectiva ali no ambiente doméstico. Isso gerou uma disparidade de poder social, né? E essa disparidade de poder muitas vezes criou em ambos, né? Tanto na mulher como no homem, essa ideia de supremacia do outro gênero, que o gênero masculino é superior ao feminino. E muitas vezes a gente se depara com falas, nós mesmas falando, falas das nossas mães, das nossas avós, dos nossos pais. Por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como assim? Nós precisamos ajudar, a gente precisa desconstruir esse ditado e dizer diferente, né? Dizer que em briga de marido e mulher a gente mete sim a colher, a gente coloca até a concha e tira essa mulher dessa sopa violenta que ela está inserida. Outras falas, outro ditado muito comum é ruim com ele, pior sem ele. Não, melhor só, vamos substituir antes só do que mal acompanhado. Como assim? Melhor com ele, estando ruim? Não, nós não precisamos mais de um parceiro que nos traga a provisão, né? É notória a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Ela, muitas vezes, quem traz a provisão para o lar, né? E ainda assim é agredida no lar. Então nós precisamos enfraquecer essas falas, na verdade, extirpar essas falas em que reforçam o comportamento violento e a passividade por parte da mulher, inserindo falas em que a comunidade possa atuar mais e estar atento, porque não é um problema da Maria ali, é um problema social. Se a Maria morre, perece na mão do seu companheiro, vai ficar ali vários órfãos, né? A nossa sociedade vai se deparar com uma série de órfãos, e já temos, né, vários órfãos do feminicídio, que são desafios sociais para todos nós, que gerarão consequências para toda a sociedade. Então nós precisamos rebater e desconstruir vários ditados aí nocivos. Em briga de marido e mulher, então mete-se sim a colher, pode se meter a colher. Priscila, e o que fazer se você suspeita que alguém próximo está sofrendo violência doméstica? Buscar ajuda. Não tem nem o que pensar. Se você suspeita que sua amiga está sofrendo violência doméstica, que mesmo nas relações ali mais rasas, né, que são os namoros, você suspeita que ela está em uma relação abusiva, você tem que oferecer ajuda. É necessário você dizer para ela que existe aparato estatal para ajudá-la, que existe medidas protetivas de urgência, que são mecanismos que afastarão esse agressor da vida dela, que ela não está só, que ela tem a você e que você não vai julgá-la por ela ter entrado em um relacionamento desses. Perfeito, porque nós também temos as barreiras, muitas vezes as mulheres que não conseguem pedir ajuda, buscar ajuda. Quais são essas barreiras que você assim mais vê dentro do trabalho, dentro da Polícia Militar? Por que as mulheres que passam por essa situação, que passam por essa violência, muitas vezes não buscam ajuda? Vergonha social, né? Muitas delas têm vergonha de expor essa face ruim do relacionamento, sobretudo numa era em que nós vivemos, em uma era de felicidade virtual, em que tudo é muito lindo. Você não postou, não se filmou a briga daquele casal que tirou a vida da mulher aqui em Rio Branco, por último, né? Se mostrou um pedido de casamento, aquela face mais bonita ali de ser mostrada. Então, as pessoas tendem a ter vergonha de mostrar essa face negativa. Outra
possibilidade de esse não pedido de ajuda é o medo do julgamento, de dizer assim, não, eu vou pedir ajuda lá da polícia, eles vão me julgar. Muitas vezes a mulher teme ser revitimizada, porque é bem verdade que a nossa sociedade tem essas falas machistas e ela talvez alguma vez já até pediu ajuda, né? E aí não foi tão bem atendida naquela vez que ela precisou e teme essa revitimização. Então nós temos um trabalho árduo dentro da Polícia Militar, que é combater a revitimização, é humanizar cada vez mais os atendimentos, é prezar pelas nossas sutilezas nas nossas falas para não gerar nenhum desconforto e que verdadeiramente essa mulher sinta-se confiante em buscar ajuda, que nós estamos ali para servi-la, para ajudar sem qualquer tipo de julgamento ou qualquer outro não acolhimento que ela possa ter. Perfeito, Priscila. E como que a Lei Maria da Penha, ela contribui para a proteção das vítimas de violência doméstica? Como eu disse para você, ela fará 18 anos agora. E eu gostaria de trazer números melhores do que esses da sua introdução, porque é uma legislação extremamente garantista, extremamente protetora, é exemplo para o mundo em redação legal de proteção à mulher. Ela contribui no sentido que ela trouxe as medidas protetivas de urgência, ela não minimizou as condutas de violência doméstica. Antes da Lei Maria da Penha, da 11.340, uma simples cesta básica já pagava, né, em termos chulos, já pagava ali a conta daquela agressão. Não mais. Depois da 11.340, a mulher ganhou uma vara onde ela é a protagonista, tem a vara de proteção à mulher. Aqui em Rio Branco nós temos 2 varas de proteção à mulher. Ela também trouxe para essa mulher assistência psicológica, assistência social que essa mulher não tinha, né, antes da Lei 11.340. Contudo, o Brasil ainda é o 5º no mundo em feminicídio. Então nós temos muito que avançar. Essa lei trouxe muitas coisas boas, trouxe a criminalização, agora por último, o artigo 24/A, ele trouxe o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então a medida protetiva de urgência não é somente uma folha de papel, a medida protetiva de urgência, ela salva a vida. Está comprovado estatisticamente que 90% no nosso estado das mulheres que morreram, ela não possuía esse instrumento de proteção que era a medida protetiva de urgência. Então 24/A, quando criminalizou a conduta de descumprir medida protetiva, ela disse, olha, a medida protetiva não é uma mera folha de papel, produz consequências, tem reflexos penais sim. Embora a Lei Maria da Penha ela tenha esse caráter todo protetivo, o descumprimento dela traz consequências penais para esse que persiste em agredir e violentar a mulher. E Priscila, esse 90% das mulheres ali que não tinham a medida protetiva, muitas vezes não tem nem conscientização, não tem o conhecimento das nossas leis que podem fazer medidas protetivas. E eu gostaria de saber de você, qual é a importância da educação e a conscientização na prevenção da violência? É fundamental o conhecimento, né? Mais que o conhecimento, nós precisamos chegar a essas mulheres. Esses 90% que estão perecendo, que estão perdendo suas vidas, não acessaram ao Estado. Então, uma das estratégias é essa da conscientização que nós temos feito enquanto Patrulha Maria da Penha, enquanto Polícia Militar, nós temos adentrado nas comunidades com campanhas educativas, palestras, aparições em programas como esse seu. Mas uma outra estratégia bem interessante que nós acreditamos que produzirá muitos frutos é a patrulha de prevenção, que é uma outra modalidade da Patrulha Maria da Penha, que é acessar aquelas ocorrências, acionamentos lá do 190, aquelas famílias que fizeram um chamado por esse crime, por esse motivo. E aí, após esse primeiro acionamento, nós vamos lá com a patrulha de prevenção, tratar com essa mulher e tratar com esse homem, não necessariamente apartar esse homem dessa mulher, só se for o caso mesmo, mas mostrar um caminho pacífico em que eles possam conviver sem agressão, livre de qualquer violência. Nós acreditamos que a mudança
de consciência produz mudança no comportamento. Essa conscientização pessoal, individual das pessoas, nisso que nós temos acreditado e estamos semeando para que em breve nós possamos colher os frutos dessa conscientização. Priscila, e quais são os tipos de prevenção? Como que a mulher que está passando por uma violência, ela pode se prevenir? E eu gostaria de saber de você também se há um padrão violento nas relações afetivas. Excelente pergunta, Pamela. Eu adorei que você me perguntou do padrão, porque há muito tempo já verificou-se que existe sim um padrão violento. Isso não só no Acre, isso não só no Brasil, isso é uma questão global nas relações, que foi cunhado na literatura como o ciclo da violência. Então, como a mulher pode perceber, ficar atenta a essas fases bem definidas do ciclo da violência que eu vou falar agora. O ciclo da violência é um padrão de comportamento na dinâmica das relações, dotadas de 3 fases bem definidas. A primeira fase, antes de falar da primeira fase, Pamela, é necessário dizer que as relações afetivas, amorosas, né, o enlace, como se diz, elas acontecem vendo a melhor parte das pessoas, né? Acontece porque você viu algo atrativo no outro e o outro viu algo interessante em você. Mas nas relações doentias, vai ter algum momento ali que a mulher vai fazer alguma coisa que vai desagradar o parceiro. Essa primeira fase há-se um aumento de tensão. Por exemplo, a namorada vestiu uma saia, uma vestimenta que desagradou o namorado. Ele vai mostrar uma insatisfação, né? Muitas vezes até de uma inação, né? Ele vai ficar ali, mesmo em silêncio, mas produzindo um sofrimento nela. Ou então, né, dentro dos matrimônios, ela, por exemplo, vai deixar a comida queimar, vai queimar um arroz e ele vai mostrar uma insatisfação ali com a sua companheira, com a sua esposa. Nessa primeira fase, a mulher vai ligar um alerta: nossa, eu não conhecia essa face dele, né? Mas eu acho que eu sou a culpada porque eu devia ter posto outra roupa, uma roupa maior, eu não deveria ter agido assim, eu deveria ter prestado mais atenção no que eu estava fazendo, na comida. Mas é uma preparação, porque os ânimos já foram aflorados ali. Então vai ter o cume desse ciclo da violência, que é a explosão violenta. Violência propriamente dita. Daqui a pouco vai ter um outro fato que vai desagradar este homem, né? Seja um atraso na comida, seja uma amizade que a mulher tenha e ele não queira que ela tenha, e ali ele vai externar essa violência. Seja em palavras, né? Vai xingar, vai encher ela de palavras ofensivas, ou vai para a violência física propriamente dita. Vai esmurrá-la, vai dar tapas, e aí a ruptura, né? Nesse momento, a ruptura da relação. Muitas vezes a mulher põe um fim no namoro, muitas vezes ela põe um fim no casamento e vai para a casa dos pais, mas daí a pouco vai haver o remorso. Vai haver o arrependimento por parte desse agressor. Ele vai até essa mulher e vai prometer que não vai fazer mais isso. Pode até pedi-la em casamento: olha, vai ser diferente dessa vez. Olha aqui esse buquê de flores que eu trouxe para você. Olha esse celular. Olha essa joia que eu trouxe para você. E a mulher, consternada, vai dizer: realmente todo mundo erra. E eu tô vendo, ele tá com ações de que se arrependeu. Eu não tô gostando também de estar aqui na casa da minha mãe. Eu tô com vergonha social de estar separado, divorciado. Eu vou entrar e vou dar mais uma chance, vou acreditar novamente. Mas vai girar, porque é um ciclo. Vai ter episódios nas dinâmicas das relações que vai desagradar esse homem. Só que dessa vez a violência tende a ser mais gravosa. Se na primeira foi uma lesão corporal leve, nessa segunda fase, nessa segunda girada do ciclo, pode ser uma lesão mais grave, pode haver uma fratura. Essa violência psicológica que foi em xingamentos mais leves pode ser agravada nos xingamentos. A autoestima dessa mulher pode sair muito mais arrasada e ali vai ter um novo pedido de desculpa, ou seja, a mulher vai permanecer nesse limbo
por muitos anos. A literatura diz que às vezes ela passa 10 anos para se perceber nisso, ela vai refletir nas brigas passadas e vai ver que está acontecendo isso. Muitas vezes ela não percebe isso, muitas vezes o fim desse ciclo é o feminicídio, né? Então a gente busca com as nossas ações interromper esse ciclo, não pelo feminicídio, mas interromper, despertando essa mulher, tirando-a com vida ainda deste ciclo da violência. Esse é o padrão. E quais são os sinais que a mulher pode perceber? Os primeiros sinais de desrespeito, tudo aquilo que limita, tudo aquilo que vai contra aquilo que você acredita, vai contra aquilo que você gosta, são sinais de alerta que você deve sair dessa relação. Se você tem uma amiga que lhe é cara, se você considera muito estar com sua família, com sua mãe, e esse seu parceiro te cercia isso, invade essa tua liberdade, são sinais de alerta que você deve simplesmente abrir figurativamente, falando, a porta dessa relação e sair sem maiores envolvimentos. Não esperar esse ciclo girar e girar e girar e contar com a sorte de sair viva. São sinais primeiros que você deve ter alerta, são os primeiros sinais para romper verdadeiramente com essa relação. Priscila, e muitas vezes dentro dessas relações, a mulher ali, o homem, na relação afetiva, também tem os filhos, crianças, adolescentes, e eu gostaria de saber também com você como que a violência doméstica ela pode impactar na vida dessas crianças e adolescentes que testemunham esses abusos. Elas impactarão, né? Nem que elas podem impactar, ela vai gerar um impacto, fatalmente vai gerar um impacto na vida dessas crianças. Traumas que vão desde isolamento, depressão em crianças, é muito comum as crianças que presenciam relações abusivas dos pais terem uma tristeza maior. Comportamento violento também na escola são sinais de que essa criança já está sendo afetada pela violência que é vista. As crianças tendem a reproduzir esse padrão que é visto por parte dos adultos, né, principalmente dos seus pais. E pior, eles tendem a reproduzir nas relações afetivas futuras. Tanto a moça pode ter um padrão violento com seu parceiro, quanto ela pode ter um padrão passivo e dizer assim, olha, eu não sou melhor que minha mãe, eu não mereço um companheiro melhor do que o da minha mãe, então é normal eu ter um relacionamento abusivo, é normal esse namorado falar assim desse jeito, porque o meu pai falava assim com a mãe, e o menino de outra forma, o menino dizer que tá mais do que certo ele tratar a mulher daquele jeito, com brutalidade, sem polir as palavras, porque o pai dele se relacionava assim. Então é um ciclo que ele precisa ser interrompido, principalmente pela mulher, claro, pela vida dela, mas principalmente de forma muito especial por conta dos filhos, das crianças que presenciam. Muitas vezes a mulher não põe fim ao relacionamento porque pensa nas crianças. Se ela refletir e for numa análise mais profunda, por pensar nas crianças, que ela deve pôr fim a esse relacionamento abusivo para que eles não se tornem adultos doentes no futuro. Priscila, muito obrigada. Nós estamos finalizando a nossa entrevista, mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, deixasse as suas redes sociais, pois lá elas encontrarão um canal informativo dos tipos de violência, como que ela pode fazer caso esteja sofrendo esse quadro, quais as medidas tomar. Ótimo, excelente, muito obrigada. Sou eu quem agradece. Que pena que chegou ao final. Eu quero deixar também um agradecimento antes, Pamela, para minha equipe maravilhosa, policiais da Patrulha Maria da Penha, homens e mulheres abnegados, comprometidos, jurados, né? Fizeram um juramento ao ingressar na Polícia Militar que dedicariam suas vidas, até se preciso fosse, entregariam suas vidas pela sociedade, e é isso que nós fazemos todos os dias. Nós saímos das nossas casas, deixamos os nossos lares lá, muitas vezes aos cuidados de Deus, e cuidamos dos lares das outras pessoas. Então deixo aqui a expressão do meu agradecimento e reconhecimento do nosso árduo trabalho. Também deixo também as nossas redes sociais. Vou deixar primeiramente a da Patrulha Maria da Penha, para que todos sigam lá no Instagram,
Instagram é pmp.pemac. Lá você vai encontrar folders, vídeos que nós fazemos com todo amor, fazendo a conscientização, explicando os tipos de violência. Tem uma série de conteúdo precioso lá para você, e também é um canal em que você pode pedir ajuda lá no direct, né? Manda uma mensagem lá que nós lhe orientamos, passamos nossos números de celulares, os celulares da Patrulha Maria da Penha, lembrando que a Patrulha Maria da Penha está em todos os batalhões da Polícia Militar, não se restringe à capital Rio Branco. Nós estamos em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijocena, Madureira, Brasileia, Senador Guiomar, Plácio de Castro e Acrelândia. Estamos em 9 municípios, então você pode pedir essa ajuda lá pelo Instagram também. Pode seguir o Instagram da nossa gloriosa Polícia Militar, que fez 108 anos, então você não está só, mulher, você tem a Polícia Militar como parceira, e nós fazemos isso com todo amor e profissionalismo. Então você aí de casa que está passando por essa situação, quebre padrão. Se você sabe que o vizinho ou algum amigo está passando também, denuncie. Gente, não vamos deixar que chegue no último estágio, que é a fatalidade, com tantos casos, principalmente aqui no nosso estado. Nós estamos quase liderando no 2º lugar. Então vamos diminuir esses casos. Muito obrigada, Priscila. E agora vamos para o intervalo. Voltamos no intervalo e foi dada a largada para as inscrições da Corrida da Bemol 2024. Venham fazer parte dessa experiência única. E para falar com propriedade, estou aqui com a gerente da Bemol, Suelen. Suelen, conta pra gente, conta pra quem está aí nos assistindo um pouquinho mais sobre essa corrida tão incrível. Essa corrida vai acontecer dia 21 de julho na UFAC. A Bemol, ela resolveu inovar, ela resolveu agraciar todos os clientes e quem não é cliente ainda para participar dessa corrida. E como é que ficam as premiações? Agora sim, primeiro lugar, R$ 2.500 em Vale Crédito. E aí começam as premiações. R$ 2.500 para o primeiro lugar, R$ 1.500 para o segundo lugar e para o terceiro lugar, R$ 1.000 em Vale Crédito. Então você aí de casa, participe, já salve os aplicativos, já baixe os aplicativos, já entre no Ticket Esporte e faça a sua inscrição. Então voltamos para a próxima programação. E hoje o nosso Curiosidades do Norte será diferente. Você vai descobrir a história da Lei Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica nascida em Fortaleza, no Ceará, teve sua história completamente mudada no ano de 1983. Foi nesse ano que o economista Marco Antônio, seu então marido, na tentativa de forjar um assalto, tentou matá-la pela primeira vez com o uso de espingarda. O tiro nas costas a deixou paraplégica. Após meses de tratamento e diversas cirurgias, Maria da Penha voltou para casa e foi reclusa em sua própria casa pelo marido. Passados 15 dias de cárcere privado, Marco Antônio fez uma nova tentativa de assassinato ao tentar eletrocutá-la durante o banho. Receosa de sair de casa e perder a guarda das filhas pela possível alegação de abandono de lar, Maria da Penha ingressou na justiça para se afastar legalmente de casa e garantir seus direitos, sendo amparada pela família, amigas e amigos. Concluídas as investigações, não restaram dúvidas de que os atentados à vida de Maria da Penha haviam sido planejados e executados por Marco Antônio. No entanto, o primeiro julgamento só aconteceu em 1991, ou seja, 8 anos depois dos crimes. Marco Antônio foi condenado a 15 anos de prisão, mas pôde recorrer em liberdade.
Após muitos recursos, somente em 1996 aconteceu um novo julgamento, que resultou na redução da pena de Marco Antônio a 10 anos e 6 meses de reclusão. Porém, diante das alegações de irregularidades, a defesa conseguiu a anulação do julgamento. Diante dessas duas tentativas de julgamento frustradas, em 1998, Maria da Penha levou o caso ao Centro pela Justiça e o Direito Internacional, ao Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, que denunciaram o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, considerando a grave violação de direitos humanos e deveres protegidos por tratados em que o Brasil era signatário. O Brasil foi notificado da denúncia e, mesmo depois de notificado por 4 vezes ao longo de 3 anos, permaneceu em silêncio, resultando, em 2001, na condenação internacional do Brasil por negligência, omissão e tolerância à violência doméstica e familiar contra as mulheres brasileiras. Assim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou ao Brasil a adoção de várias medidas, dentre elas, completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da senhora Maria da Penha Maia Fernandes, bem como proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva, a fim de determinar as responsabilidades pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes, além de determinar que o Estado assegurasse a Maria da Penha uma reparação simbólica e material. Além disso, determinou que o Brasil intensificasse o processo de reforma para evitar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil, recomendando a capacitação de servidores públicos sobre o tema, a simplificação dos procedimentos judiciais penais e a inclusão nos planos pedagógicos acerca da importância do respeito às mulheres e reconhecimento desses direitos. No ano de 2002, foram iniciados estudos para a elaboração de um projeto de lei para o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Em 2004, o projeto de lei foi encaminhado ao Congresso Nacional e, após algumas alterações, a Lei número 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi sancionada e publicada em 7 de agosto de 2006, entrando em vigor em 22 de setembro do mesmo ano. E obrigada a todos por nos acompanharem hoje no Você Pode. Esperamos que as histórias compartilhadas tenham tocado seus corações e trazido reflexões importantes. Não se esqueçam de que suas experiências e vozes são valiosas. Até a próxima semana e lembre-se, no Você Pode, a sua voz é protagonista.